Vamos agora a um exercício resolvido sobre o modelo atômico de Dalton. Esse exercício eu vou passar uma revisão sobre o balanceamento químico das equações químicas que vocês viram no primeiro ano. Então, para quem não viu, eu vou fazer essa revisão. E a partir dessa equação balanceada, vocês vão ter que aprender a representar utilizando o modelo de Dalton, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma equação da decomposição da água, né? Então, qual que é a fórmula da água? Vocês sabem que é H2O, né? Então, vou colocar aqui H2O. Essa água, ela pode se quebrar a partir da eletricidade. Então, você colocando eletricidade, uma eletrólise que a gente chama, você pode ter a quebra, né, dessas ligações aqui entre os átomos, né? Então, você indica aqui uma seta, essa seta indica que houve uma reação química com a produção de gás hidrogênio. A fórmula do gás hidrogênio é H2. E um outro produto que tem nessa reação é o gás oxigênio. Então, a partir da água, tá vendo? Dessa água aqui, você produziu a substância gás hidrogênio e gás oxigênio. Bom, então, o que a gente tem que fazer antes de fazer a representação segundo o modelo atômico de Dalton? A gente tem que fazer o balanceamento. Por quê? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, tudo que tem antes da reação, ou seja, que água, todos os átomos que você encontra antes da reação, eles devem aparecer depois da reação, tá? Então, se tem dois átomos de hidrogênio aqui, depois da reação, esses dois átomos têm que aparecer em algum lugar, não pode ter sumido. Então, vamos procurar. Nossa atividade é procurar os átomos antes da seta e depois da seta, onde eles foram parar, certo? Então, olha só, aqui, dois átomos de hidrogênio, esse número aqui subscrito indica a quantidade de átomos de hidrogênio, então são dois átomos de hidrogênio, ligado a um átomo de oxigênio, esse O aqui, O de oxigênio, então H2O. Quando você não tem nada representado aqui nesse espaço, significa que só tem um átomo, tá? Então, só tem um oxigênio, então eu não preciso escrever o número 1 aqui. Então, você tem H2O. E aí, depois da reação, depois dessa seta, o que aconteceu? Houve uma quebra, se separou, né? Esse hidrogênio se separou do oxigênio. Então, você formou essa substância, que é uma nova substância, que tem propriedades totalmente diferentes da água, né? Então, isso aqui é o gás hidrogênio, ele é inflamável. Isso aqui é usado até como combustível, né? Então, esse gás aqui, hidrogênio, foi gerado a partir dessa água. E também esse mais indica que houve outro produto, né? Então, este produto mais outro produto, que foi o gás oxigênio. Gente, isso aqui é o gás oxigênio, é o mesmo gás que a gente respira. É o gás que a gente respira. Então, ele veio aqui da água, tá vendo? Então, a partir da água, que era uma coisa só, você teve uma quebra e esses átomos se rearranjaram, se reorganizaram para formar a substância gás hidrogênio e a substância gás oxigênio, ok? Vamos fazer o balanceamento, que é deixar proporcional. É como se fosse uma receita de bolo. Eu tenho os ingredientes, a proporção desses ingredientes e aí a gente vai ter um produto final, tá? Então, eu preciso que encontrar onde está aquela farinha que eu coloquei. Ela não pode ter sumido, ela vai estar ali no bolo, tá? Então, olha só, temos dois átomos de hidrogênio aqui antes da seta, tá vendo? Dois átomos de hidrogênio. Depois da seta, eu tenho dois átomos de hidrogênio também, aqui nessa primeira parte. Não tem mais nenhum outro lugar. Então, significa que está proporcional, está adequado, está balanceado, tá? Balancear é estar igual, como se fosse uma balança de pratos. Então, desse lado do prato eu tenho dois hidrogênios, desse outro lado eu tenho dois hidrogênios, está balanceado. E aqui vamos ver agora o oxigênio. O oxigênio só tem um átomo de oxigênio aqui. E depois da seta eu tenho dois. Então, tá vendo que parece, dá a impressão que surgiu um novo oxigênio. E não pode, na equação química, você tem que ver de onde veio as coisas, de onde vieram as coisas. Então, esse átomo de oxigênio tem que ter vindo de algum lugar.
Então, provavelmente foi de outra molécula de água, né? Então, você não tinha só essa, tinha outra que foi combinada para que eu consiga ter 2 oxigênios. Então, eu tenho que dizer a minha proporção certa, quanto de água que eu vou precisar. E aí, ó, nesse espaço aqui, eu vou colocar um quadradinho aqui, até de outra cor, para a gente colocar a proporção, o índice estequiométrico. Né? Então, sempre aqui, ó, eu vou colocar esse quadradinho. Você não precisa fazer isso sempre, é só porque vocês estão aprendendo agora, quem não sabia, e revisando para quem já sabia. Então, nesse espaço eu coloco assim, quanto que eu preciso dessas moléculas? Quanto de água que eu preciso? Entendeu? Como se fosse assim, quantas colheres de água que eu vou usar? Mas, na química, a gente usa a quantidade de mol. Tá, mas isso é um outro assunto que eu vou explicar depois, tá? Então, aqui é onde eu posso mexer, colocar números até eu ter a proporção adequada de cada um desses átomos, certo? Então, olha só. Quando não tem nada é 1, por enquanto eu não tinha nenhum número aqui na frente, tá? E aí, significa que tem só 2 átomos de hidrogênio. Para que eu consiga fazer o balanceamento, porque no hidrogênio tá ok, o oxigênio aqui só tem 1 e aqui tem 2. Então, eu preciso colocar um número aqui na frente, de forma que eu vou alterar a quantidade de oxigênio. Então, aqui só tinha uma água. Vamos fazer um balanceamento por tentativas, tá? Vamos colocar aqui o número 2, tá? Então, vamos colocar aqui o número 2. Vou colocar aqui o pincel, que é o melhor, eu acho que é esse daqui. Vou colocar aqui com a cor preta, então vou colocar esse 2, que é o índice estequiométrico. Eu estou mexendo na quantidade de água. Então, eu estou mexendo em tudo isso, eu estou dobrando agora a quantidade de água. Eu só tinha uma água, agora eu tenho 2. Isso vai fazer com que dobre a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. Agora, eu tenho 4 hidrogênios, porque esse número 2 dobrou, então ficou assim, 2 vezes 2 virou 4. E o oxigênio, que era só 1, ao colocar esse 2, eu estou dobrando também a quantidade de oxigênio. Então, agora eu tenho 2. Percebam, então, que eu alterei, eu ajustei, eu coloquei um número aqui para melhorar, para que eu consiga fazer o balanceamento de equivalência, né? Então, eu tenho que ver aqui que agora eu tenho 2 oxigênios e 2 oxigênios, tá vendo? Porque eu dobrei a quantidade de água. Então, balanceei o meu oxigênio. Professora, coloca um 2 aqui também? Se você colocar um 2 aqui, você está dobrando a quantidade de oxigênio, vai ficar 4, né? E aí, aqui só tem 2. Então, você não vai mexer aqui, gente. Você vai deixar isso aqui quietinho, você não mexe, porque eu só estou alterando a quantidade de oxigênio de um lado da reação, você não precisa mexer nos dois, certo? Aqui é como se tivesse 1. Então, olha só, oxigênio tem 2 aqui, porque eu estou dobrando a quantidade de 2 vezes 1, 2. E aqui, 1 vezes 2, 2. Tá igual, tá balanceado. Vamos lá agora para o hidrogênio. O hidrogênio tem 4 aqui, por quê? 2 vezes 2 são 4. E aí, aqui desse lado só tem 2. Então, o que você vai ter que fazer? Pensou? Então, você deve ter pensado aqui assim. Eu vou ter que colocar o número 2 aqui, para que eu dobre a quantidade de gás hidrogênio para equivaler ao que está antes da seta. Agora, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio. E tenho 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de oxigênio. Então, essa equação está balanceada. Tudo que está aqui antes da seta, eu encontro depois da seta. Pessoal, o que vocês vão ter que fazer com essa equação? Vocês vão ter que usar o modelo de Dalton, que é o modelo de esferas, né? Para representar essa equação. Então, para mim é importante que você entenda o que acontece nessa equação. Aí, ó, eu tenho átomo de hidrogênio aqui, não é? Então, eu vou escrever aqui, ó, hidrogênio. Vamos criar um modelo atômico de Dalton para representar o átomo de hidrogênio. Vai ser aqui, eu vou fazer uma esfera preenchida aqui com vermelho, pode ser aqui. Então, vamos lá, olha só, criei esse modelinho, ok? Para o gás hidrogênio. E para o átomo de oxigênio, eu vou colocar o quê?
coloca aqui o oxigênio. Vai ter uma outra forma, tá? Vou escrever aqui pra vocês. Vou colocar uma outra cor. Pronto, então esse aqui vai ficar parecido com o átomo de oxigênio mesmo, tá vendo? Então, olha só, criei dois modelos aqui para representar cada átomo. Então, olha só, vamos representar aqui a água, né? Sem olhar esse número, vamos só olhar a molécula da água. Ela, na sua composição, tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, você vai pegar aqui, ó, esse modelinho, tá? Vou copiar e vou colar aqui. Tá vendo, ó? Átomo de hidrogênio aqui. Eu preciso de dois, né? Então, ó, dois desse aqui. Pronto, vou colocar um embaixo do outro. Está ligado a um átomo de oxigênio. Então, esses dois átomos de hidrogênio aqui está ligado a um átomo de oxigênio, que tem essa forma que eu coloquei aqui. Pronto. Então, esses átomos, eles estão unidos numa única fórmula, tá vendo? Então, você vai ter que fazer aqui uma ligação entre esses átomos, ó. Fiz essa ligação, fiz essa ligação. Essa daqui é a minha água, tá vendo? Essa aqui é a minha molécula de água. E aqui, esse número 2, que tá aqui, coeficiente estequiométrico, indica a proporção, quantas águas você tem. Então, você tem dois desse conjunto. Então, olha só, você vai ter que... O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui essa água. Vamos dobrar, tá vendo? Por que eu tô dobrando? Porque aqui tem 2H2O. H2O é a fórmula e esse número indica quantas vezes essa fórmula aqui tá se repetindo, tá vendo? H2O. E aí, o que vai acontecer, né? Então, a gente tem aqui essa seta que indica que aconteceu uma reação. Tá, essas duas moléculas de água que eu representei segundo o modelo de Dalton, né? O que vai acontecer? Vai acontecer uma quebra dessas ligações e esses átomos vão se reorganizar, tá? Então, o que aconteceu? Vamos olhar. Vamos interpretar essa equação. Você tem aqui o hidrogênio, o gás hidrogênio, a fórmula dele o que é? São dois átomos de hidrogênio unidos, tá? Então, que é o que a minha fórmula me diz. Então, você pega aqui, preciso de dois, né? Pronto. Olha só, isso aqui é o gás hidrogênio, H2, tá vendo? Eles estão ligados. Aí você vai fazer aqui uma seta indicando essa ligação desses dois átomos. Tá vendo? E aqui, o que acontece? Você tem o gás hidrogênio, mas ele está dobrado. Olha, tem duas vezes essa composição. Então, você vai ter que dobrar essa quantidade aqui. Ó. Tá vendo? Então, você tem aqui 2H2O. Ou, desculpa, tem 2H2, tá vendo? Mas, o que mais que foi produto dessa reação? Você tem o gás oxigênio. Então, esse gás oxigênio, o que é? São dois átomos de oxigênio juntos. Então, você vai pegar esse modelinho aqui. Aqui. Pronto. Aí, gente, olha só. O que aconteceu? A molécula de água, houve uma quebra da ligação, então esses átomos se uniram para formar o gás hidrogênio, né? E esses aqui se uniram para formar o gás hidrogênio. E esses dois átomos de oxigênio se uniram para formar o gás oxigênio. Então, olha o que aconteceu. Essas moléculas aqui se reorganizaram para dar origem a novas substâncias. Isso é a representação do modelo de Dalton, tá? Essa foi uma equação bem fácil. Eu vou fazer um pouquinho mais complicada, com balanceamento maior, que é o seguinte. Vamos fazer o óxido de alumínio, né? Vocês já viram a panela, quando a panela de alumínio, quando ela vai perdendo brilho, vai formando uma película esbranquiçada. Essa película é o óxido de alumínio. Então, de onde é que vem, né? Eu vou colocar aqui. Você tem o alumínio, que tem o símbolo Al, tá vendo?
Al aqui, Al. E aí, em contato com o oxigênio do ar, né, que tem essa fórmula aqui, O2, o que vai acontecer? Né? Eles vão reagir, né? Então, isso vai reagir com o oxigênio. Então, você tem aqui, antes da seta, essas duas substâncias, tá vendo? Elas vão se unir, vão se ligar, vão se transformar. E vai dar origem a essa substância nova, que é o óxido de alumínio, Al2O3. Professora, mas aqui só tem 2 oxigênios. Pois é, gente, mas na natureza a gente encontra essa forma aqui do óxido de alumínio. Então, provavelmente você precisou mais de uma molécula de gás oxigênio, né? Você precisa alterar essa proporção. Então, vamos fazer o balanceamento dessa equação antes da gente fazer esses desenhos aqui para representar, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui com o alumínio. A gente vai fazer um balanceamento por tentativas, porque você pode alterar várias vezes. Já não vou mais colocar esse quadradinho, porque eu já expliquei como é que faz o balanceamento, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um átomo de alumínio, né? E depois da seta tem 2. Então, você vai ter que colocar o número 2 aqui na frente para fazer o balanceamento, certo? E aí, ajustei o alumínio. Mas o oxigênio, ele tá aqui com 2. E aqui tem 3. Como é que eu faço para transformar isso aqui em o mesmo valor, né? Então, a gente vai ter que usar um artifício matemático, que é, vamos fazer assim, ó, a gente vai fazer por tentativas, né? Qual é o número que eu posso colocar aqui na frente? Ó, 1 já tá, né? Então, se eu colocar o número 2, vai ficar 4. Você acha que melhora a situação? Não, né? Aqui fica 4 e aqui fica 3. Então, assim, o ideal é que eu transforme isso num número par, tá? Porque fica mais fácil da gente criar proporções. Então, se eu alterar aqui na quantidade, nesse índice, né, do óxido de alumínio, de 1 for para 2, em vez de mexer aqui, eu mexer aqui, colocar um 2. Você pode ir tentando vários números, tá, gente? Até você encontrar. Mas tenta transformar esse número que está aqui do índice em um número par, tá? Para ficar mais fácil. Então, multiplicando por 2, vai virar o quê? 2 vezes 3, 6, né? Então, eu tenho um número par. E aqui, qual é o número que eu tenho que colocar para que, ao multiplicar por 2, você tenha o número 6 também, para ficar igual ao do outro lado? É o número 3. Então, 3 vezes 2, 6. Tá vendo? Então, 2 vezes 3, 6. Eu consegui igualar a quantidade antes e depois da seta. E o alumínio, o que a gente faz, né? Aqui, ó, ficou com 4, porque quando você coloca esse 2 grandão, você está alterando todo o óxido de alumínio. Então, você dobrou a quantidade de alumínio. Aqui tinha 2, ao colocar esse 2 aqui, você dobrou. Então, agora tem 4. E aí, antes da seta, você já tinha alterado aqui, né, 2. Então, o que você vai fazer? Você vai apagar esse 2. E você vai colocar o quê? O 4. Professora, posso colocar o 4 aqui? Pode colocar o número que você quiser, que esse número vai ser multiplicado pelo que está aqui, que é 1, né? Então, 4 vezes 1, 4. E aqui, 2 vezes 2, 4. Eu igualei e eu concluí o meu balanceamento, tá bom? Para fazer essa representação, o que você vai ter que fazer? Primeiro, vamos criar aqui um átomo para o alumínio. Vamos colocar aqui uma bolinha azul, tá? Vamos... aqui. Alumínio. Pronto, vai ser essa bolinha azul. Então, ó, tem 4 alumínios. 1, 2, 3, 4. Olha aí, 4 alumínios. Eles estão ligados? Não, gente, eles não estão ligados, porque se eles estivessem ligados, o 4 estaria aqui, indicando que seria um conjunto de 4. Mas não, isso aqui é só a repetição dos átomos de alumínio. 4 alumínios, ok? E aqui, ó, O2 é a fórmula que eu tenho. Então, vamos desenhar essa fórmula. A gente só tem até aqui, ó. Aqui é O2 também, tá vendo? Então, vamos pegar esse daqui, que é a mesma coisa. Deixa eu não perder tempo. Ó, O2, viu? O2, 2 átomos de oxigênio unidos. Mas aí você tem 3 vezes esse conjunto, então você vai ter que colocar aqui, ó,
2. Ixi, peraí, fiz uma baguncinha aqui. Ó, olha só. Vou diminuir um pouquinho pra caber todo mundo, né? Olha, bom que aqui dá pra fazer essas coisas, né? Ah, e atrás ficou azul. Ai, gente. Vou mudar esse fundo aqui pra branco. Então, olha só, vou diminuir um pouquinho. Essa é a fórmula do gás oxigênio, tá vendo? E tá se repetindo 3 vezes essa fórmula. Por isso que eu tô colocando 3 vezes, tá vendo? Então, ó, 4L, 4 alumínios. 3 O2, então 1, 2, 3 O2, que é a fórmula O2 do gás oxigênio. Isso aqui vai se combinar, tá? Esses átomos vão se combinar para formar o óxido de alumínio. Então, qual que é a fórmula? 2 alumínios com 3 oxigênios. Então, você vai precisar de 2 desse aqui. Olha, presta atenção na fórmula aqui, ó. Ó, 2 alumínios ligado a 3 oxigênios. Vou pegar aqui 3 desse átomo aqui. Vendo? Eu vou precisar de 3 bolinhas dessas aqui. Diminuir um pouco. 2. Eu tô deixando mais espaço, mais espalhado, tá? Mas você pode colocar aqui desse jeito, porque por enquanto a gente não tem ainda noção de geometria molecular, tá? Você vai representar dessa forma. Aqui, ó, ligado, eles estão ligados, tá? Então é importante que você faça essa representação. Pronto, ó. 2 alumínios e 3 oxigênios, certo? Isso aqui é o óxido de alumínio. E aí, ó, que acontece? Você tem 2 óxidos de alumínio, 2 mol, né? Então, eu preciso dobrar essa fórmula aqui. Então, você pega essa fórmula, dobra. Vou ter que diminuir aqui pra caber. Ixi, gente. Bom, tá vendo? Então, vou apagar esses traços, então, aqui. Deixar aqui tudo bem limpinho. Então, olha só, o que você tem aqui no final? Você tem 4 bolinhas azuis, que simboliza o alumínio. Você tem O2, que é a fórmula do gás oxigênio. Você tem 3 O2, então eu tenho 3 vezes essa fórmula O2. E óxido de alumínio, né? Então, que é uma fórmula em que tem 2 átomos de alumínio, que é a bolinha azul, com 3 átomos de oxigênio. Essa é a minha fórmula. E aqui indica a quantidade que essa fórmula repete, que são 2, tá vendo? Então, eu fiz uma questão fácil e uma um pouquinho mais difícil, mas que dá pra entender. Então, vocês vão fazer um exercício agora do mesmo jeito, tá? Eu quero que vocês façam essas representações. Obrigada, gente!